Olá a todos que acompanham o TVU Notícias. Para saber mais sobre o Novembro Azul e o câncer de próstata, eu converso com o médico urologista Juliano Takayuki. Doutor Juliano, explica primeiro quais são os sintomas do câncer de próstata. Bom, o câncer de próstata é uma doença hoje muito prevalente entre os homens, né? E nós sabemos que na fase inicial da doença, muitas vezes o paciente não tem sintoma algum. O paciente é um paciente assintomático, que tem sua vida normal, trabalha, faz suas atividades físicas, sem sentir absolutamente nada. Por isso que é tão importante, né, o paciente fazer a sua prevenção, as suas visitas diárias. Por outro lado, quando o paciente já está com a doença um pouco mais avançada, o paciente já começa a sentir dores ósseas, ter sangramento ao urinar, né, dificuldade para se locomover, dificuldade em urinar. Então, isso já são sinais de uma doença mais avançada. E quais são os fatores de risco? Bom, os principais fatores de risco para a doença, primeiramente, é o fator familiar, né? Quando o paciente tem alguém na sua família, principalmente parentes de primeiro grau com a doença, pai ou irmão, esse paciente tem uma chance maior de ter a doença. Outro fator de risco importante é o fator racial. Sabemos que os pacientes da raça negra, eles têm em torno de 2,5 vezes mais chance de ter a doença. E, por fim, alguns fatores relacionados com a dieta. Dietas ricas em gorduras, ricas em proteínas, também são outros fatores de risco da doença. No caso, doutor, o Instituto Nacional de Câncer, também conhecido como INCA, estima que essa é a segunda doença que mais afeta o público masculino. Por que o senhor acha que acontece isso? Ainda é a falta das pessoas se informarem, às vezes o preconceito em buscar ajuda médica? Bom, ainda existe, né, um preconceito, um estigma da população masculina em relação a procurar aí, o urologista para fazer suas consultas de rotina. Principalmente, né, em relação ao toque retal, que é um dos exames que nós fazemos na hora de fazer a avaliação do paciente. Então, muitos pacientes eles acabam nos procurando numa fase mais tardia da doença, quando os sintomas já estão numa fase um pouco mais avançada, onde o tratamento se torna um pouco mais difícil, né? Então, acho que esse é um dos grandes motivos ainda da doença estar cada vez mais ocorrendo aí entre os homens e cada vez mais levando homens ao óbito, infelizmente. E apenas o exame de sangue PSA já resolve? Infelizmente, para os homens ainda não, né? O PSA é um ótimo exame, ele é um exame de rastreamento, né? Mas infelizmente ele não é um exame 100% eficaz. Sabemos que em torno de 25% de homens com câncer de próstata podem ter um exame absolutamente normal. Por isso que nós sempre lembramos e enfatizamos a importância do toque, porque junto com o PSA são ferramentas importantes para a gente não perder nenhum paciente aí com câncer de próstata. Doutor, então vamos reforçar quais são as recomendações para os homens, para que eles não tenham esse risco de desenvolver o câncer de próstata. Ok. Bom, a recomendação mais atual hoje da Sociedade Brasileira de Urologia, né, e de nós urologistas, é que todo homem acima de 50 anos vá ao seu urologista para fazer exames periódicos. Existe aí uma exceção a essa recomendação, que são os homens com fatores de risco, que são os homens que têm na sua família algum familiar com a doença ou que são da raça negra. Esses homens eles precisam ir um pouquinho mais cedo, né, ao urologista, mais ou menos com 45 anos. Muito obrigada pelas informações, doutor Juliano, pela sua participação no TVU Notícias. Retornamos ao estúdio.